Agora vamos lá. Como é a sua rotina de alimentação? Que isso deve ser extremamente interessante. Você acabou de falar que, pelo contrário, você não tem facilidade em emagrecer, você tem facilidade em crescer. Como é a rotina para você com a sua alimentação? Que talvez seja o principal ponto. Isso eu escuto de qualquer atividade física, em qualquer área. O que é o principal? Alimentação, alimentação, alimentação. Tudo. Inclusive, hoje eu estava fazendo escada e uma amiga, né, uma moça que hoje é uma amiga, chegou e falou assim pra mim: eu tô treinando horrores, mas eu tô comendo horrores. Eu falei, não vai adiantar, porque se hoje você treina, se você não treina e você faz dieta, você emagrece. Sim. Porque você está em déficit calórico e o seu gasto metabólico basal, por si só, te faz gastar energia pra tudo, pra respirar, pra andar, pra subir essas escadas. Pra dormir, você vai emagrecer. Mas se você realiza uma maratona e você senta todos os dias, meio-dia ou à noite, come macarrão, frango de forma descontrolada, porque óbvio que o carboidrato é usado estrategicamente de várias formas, mas eu digo de forma descontrolada. Esses alimentos não adianta, se você consumir mais do que você gasta, então a alimentação realmente é o carro-chefe. Então falando da minha rotina, eu lembro que quando eu desci a primeira vez do palco, meu coach olhou pra mim assim, pra todo mundo, ele falou assim: se controle, todo mundo, parabéns, dava um abraço, um beijinho assim, um tapinha nas costas. Quando eu desci, ele falou assim: faça o favor de comer. Porque eu entendo tanto a importância da alimentação, que desde sempre, pra manter o corpo, que eu sempre gostei, eu digo pra você, eu não sofria, mas eu passei a fazer tanto e cada vez mais a dieta, que é não comer fast food, não ter dia de refeição livre. Eu não fazia questão, que eu não tinha isso. Então, eu me mantinha sempre super magra. Como eu falei, 54 quilos. Eu lembro perfeitamente, assim, de subir na balança e estar sempre ali com aquele peso. 53, 54. Porque a gente que não tem muita gordura, quando perde 3, 4 quilos, tô falando aqui com você que eu tô com 60, né? Se eu perco 4 quilos e você me vê novamente, parece outra pessoa. Então, eu mantinha uma alimentação muito restrita. Mas com a corrida e a alimentação muito restrita, a gente acaba perdendo, sim, o volume muscular, massa magra. A gente perde. Então, era aquele corpo muito slim. Depois do campeonato, eu mudei a minha relação com a comida. Primeiro porque eu passei por uma restrição, porque é diferente você escolher não comer de você não poder comer. Porque quando você vai participar de um campeonato, é 24 horas você contra você. Nem água vocês bebem? A gente bebe, não. Isso é só na última semana, na verdade, nos últimos 2, 3 dias que a gente fica sem água. Que começa com 8, 9 litros, a semana que a gente chama de peak week, né? A diurese, que é a desidratação. E depois, nesses 2, 3 dias que tira a água. Mas, quando você começa uma preparação, você começa uma fase que a gente chama de bulk, que é ganhar um pouquinho de volume. Eu, por exemplo, como eu estava muito, muito seco, eu precisava ainda construir um pouco de glúteo, de ombros, porque quando seca, se você não tem músculo, você fica só seca. Então eu precisava ter esses contornos. E aí ele colocou um volume de comida, mas assim, eu tinha que comer aquele volume que ele colocou, não era o que eu escolhia. Entende? Refeição livre não era de qualquer forma, eu não poderia ir lá e comer, hoje eu tô com vontade de comer uma fatia de bolo. Não, ele dizia, hoje você vai fazer refeição livre, mas vamos lá. Tem que ser algo que te forneça os nutrientes que você precisa numa refeição, como proteína, carboidrato, sódio, e que no dia seguinte você vai fazer um determinado treino e você use aqueles nutrientes para te dar energia. Pronto, aquela glicemia daquela refeição que você fez na noite anterior. Então ele ia lá e dizia, você vai comer um hambúrguer, que vai ter a proteína, vai ter o carboidrato, vai comer ali as fritas, que tem uma bomba de sódio, vai te dar uma energia. Então essa vai ser a sua refeição. Então assim, você passa a não ter mais controle sobre a sua refeição. Até chegar à fase que a gente chama de cut, que é virar essa chavinha do construiu a massa muscular ali, o campeonato é X data. Você vai precisar agora colocar esse corpo, esse condicionamento, você vai dizer, e como é que decide isso? É construído no caminho, sabe? Ele vai modulando a minha alimentação e vendo a resposta do meu corpo, porque cada corpo vai responder de uma forma. E o meu coach costuma dizer que a biquíni é a categoria mais difícil de se trabalhar e de se achar o ponto.